coisas que vão tirar poder de um grupo estabelecido que não está cumprindo a sua função perante a civilização, digamos assim. Você vai tirar... você pode discutir essas ideias que vão tirar o poder dessa galera e discutir isso e crescer isso sem eles poderem falar não, você não vai discutir isso porque nos incomoda, de alguma forma. Liberdade de expressão é necessária nisso. Então, quando você não tem essa liberdade de expressão, você tem uma atrofia de ideias, as coisas ruins se perpetuam porque elas vão ter uma vantagem econômica, elas vão ter uma vantagem parasitária, elas vão conseguir deturpar a civilização, deturpar as pessoas, entrar na cabeça das pessoas e roubar dinheiro via impostos ou várias outras formas diferentes para conseguir se perpetuar, e você tem esse definhamento. É em liberdade que você vai atrair as pessoas produtivas e criativas. E note, eu não estou falando só economicamente produtivas. Eu estou dizendo as pessoas que produzem beleza. As pessoas que produzem boa música, boa arquitetura, as pessoas que promovem uma sociedade que você olha e fala como eu estou feliz de estar vivo aqui com estas pessoas, neste lugar, e como eu tenho esperança no meu coração de que as gerações futuras vão ver uma coisa ainda melhor do que isso. Isso é criado por pessoas. Você precisa atrair essas pessoas de outros lugares para esses países ou cidades ou civilizações ou grupos ou sociedades, enfim. Você precisa desenvolver e promover essas pessoas. E isso é melhor promovido em liberdade, porque elas vão ser disruptivas. Volta para a liberdade de expressão também. Elas vão precisar ter os incentivos e as recompensas. Elas vão precisar ter a liberdade de contratar pessoas e recursos e criar coisas novas para manter esse avanço, essa mudança na direção de uma coisa boa. É muito importante entender também, as pessoas têm uma visão de conservadorismo que é de que o conservadorismo quer manter as coisas como elas estão, e não. O que a gente quer é conservar as instituições. O que se quer com isso é ter um bom processo de mudar as coisas que estão funcionando para elas continuarem funcionando e funcionarem ainda melhor. Ao invés de tacar fogo em tudo só porque está incomodando alguém. E de quebrar tudo, de revolução, de explodir as coisas puramente por explodir as coisas, certo? Então você precisa atrair essas boas pessoas. E você precisa que essas pessoas tenham umas recompensas e tenham também as honras e a recompensa social, né, digamos assim, o justo trono de alguém que fez uma coisa boa perante os outros. Você precisa que essas pessoas tenham isso, que elas não sejam punidas. Como você tem no Brasil, por exemplo, onde alguém chega com uma tecnologia nova, com alguma coisa nova, com uma ideia nova, e essa pessoa é punida por isso. Em liberdade você consegue ter essas boas pessoas, você consegue atrair elas, você consegue criar elas. Quando você não tem isso, você não tem essas pessoas, e você tem pessoas parasitárias, pessoas destrutivas. E é em liberdade que essas pessoas, que com essa liberdade de expressão, vai ser criado diferentes visões, diferentes propostas. Você tem que pensar que a sociedade é uma conversa constante, ok? É em liberdade que essas diferentes visões, ideias, empresas, propostas, isso pode ser produto, serviço, etc., isso pode ser visões de arquitetura, isso pode ser visões de beleza de arte, o que for, elas vão ser criadas, elas vão aparecer, elas vão conversar entre si, elas vão se juntar nos seus acertos ou criar coisas diferentes que respondem a problemas diferentes e são belas e funcionais em diferentes coisas, então elas não existe uma certa ou uma errada nesse sentido, mas elas atendem demandas diferentes, e as coisas ruins, as ideias, instituições ruins vão falhar e ser retiradas. Quando você tira essa liberdade, coloca Estado e mando político em cima, o que vai ser colocado são visões, são valores, são morais, são instituições que não funcionam e que não precisam funcionar, porque a ideia delas não é funcionar. A ideia delas é impor uma visão ou parasitar você. Então, quanto mais uma sociedade adere a valores de liberdade, mais ela se desenvolve como uma civilização. Quanto mais ela se afasta disso, mais ela definha. Você nunca teve uma sociedade que aderiu plenamente ao libertarianismo. Agora, os Estados Unidos teve um crescimento fantástico econômico e civilizatório, cultural, científico e várias outras coisas. Em boa parte por causa dessa adoção de ideias de liberdade, mesmo que parcial e mesmo com vários erros ao longo da sua história, que a gente pode discutir, mas não interessa no âmbito desse vídeo. O ponto é, os Estados Unidos é o país que mais aderiu a essas ideias na história da civilização. É isso que fez ele ser o que ele é hoje, apesar das suas falhas, erros e problemas. O que deu errado, terceiro ponto, é que ele se afastou disso. E não foi só socialismo. Eu acho que esse é um ponto também que as pessoas falham. Elas não entendem. Você teve ao longo da história dos Estados Unidos diferentes momentos, mas se você for quebrar, vamos quebrar primeiro até a Guerra Civil, que é os Estados Unidos agrário. É os Estados Unidos
sem ferrovias, sem grandes comunicações, sem grandes empresas. Os Estados Unidos agrário, que atraía pessoas por causa de refúgio religioso, muitas vezes, tudo mais, e teve todo o racha por causa da guerra civil, da questão da escravidão e tudo mais. Depois da guerra civil, você tem um boom industrial gigantesco e uma integração maior das cidades e dos estados através das ferrovias e das indústrias. Você teve uma consolidação de empresas chegando nos grandes negócios, e você teve os grandes magnatas. Isso foi uma grande modificação nos Estados Unidos, foi um grande crescimento econômico, e mesmo que ele ainda estivesse catching up com o resto do mundo, tinha alguma coisa diferente acontecendo ali. Se você quer ver o que foi esse processo, lê 2 biografias, elas são gigantescas, mas House of Morgan e Titan. House of Morgan é da casa dos Morgan, JP Morgan no banco, sim, e Titan é do Rockefeller. Eles não são pessoas perfeitas, eles são pessoas, inclusive, muito criticáveis, mas você vai ver isso de como eles foram formando, como eles foram fazendo parte, junto com esse desenvolvimento econômico, do desenvolvimento dos Estados Unidos. Se você for ver a biografia de qualquer magnata dessa época, você vai ver isso. Você vai ver um cara com algumas ideias que você olha e fala, não, aqui você viajou. Mas você também teve um grande benefício em inventar o carro de trem refrigerado, permitindo que a gente mande os boi pro interior, e aí a cidade pode se desenvolver, a gente tem mais carne, o que ajuda na nutrição das pessoas, e as pessoas começam a comer carne mais saudável. E você fez uma grande modificação na direção de ajudar dezenas de milhões de pessoas. Uau! Você vê isso, ok? E o problema começa a acontecer quando esses grandes magnatas, quando essas pessoas extrapolam uma coisa que elas não deveriam. Elas pensam assim, eu sou um grande... O Morgan, por exemplo, né? O JP Morgan começou com ferrovia, um banco de ferrovia de algumas pequenas indústrias. Eu tô conectando os Estados Unidos, ganhando dinheiro, ajudando a organizar isso, e a gente tem que organizar as ferrovias. E ele tentou ser um cartelista também, ele tentou fazer coisas extremamente erradas também dentro de um aspecto econômico. Mas o meu ponto é, o cara pensou, eu tô coordenando aqui isso tudo. Será que não dá pra gente coordenar um país também? Eu consigo gerir isso, consigo gerir o banco, eu sou o cara mais rico do mundo, eu tô coordenando todas essas coisas aqui, eu acho que a gente devia coordenar o governo também. Devia ter isso também, devia ter uma organização em nível de governo em cima disso aqui pra ajudar a ficar tudo bonito. Aí você fala, não, aí que tu viajou. O Rockefeller teve a mesma ideia, vários deles tiveram essas mesmas ideias, de os negócios estão virando menos negócios e cada vez maiores. Será que um dia não vai virar só um grande fabricão os Estados Unidos, que é a mesma coisa que o país e tudo mais, e a gente não poderia gerir isso como uma empresa, ou deveria ter uma gestão do governo em cima disso, como se fosse uma empresa, e ia fazer tudo nisso aqui. E aí você já entendeu, tá. Aí aqui foi que o barraco desandou, né? Tá, ok. Isso foi combinado com uma escola econômica que estava se desenvolvendo nos Estados Unidos, que era basicamente de economistas vindo da Europa, principalmente da Prússia, com uma visão de o Estado tem que organizar tudo. Prússia pré-Alemanha, pré-fascismo, o Estado vai organizar tudo. Foi a caçamba encontrou a corda, e isso aí que foi o grande erro ali. Que foi o que começou a capotar a coisa. Se você quiser ver isso, tem nos livros Illiberal Reformers e The Progressive Era. Os 4 livros vão estar aqui na descrição. Principalmente está descrito ali o que aconteceu. De você ter esse corporativismo subindo. Então você tem um aumento de intervencionismo, um aumento de intervenção do Estado, não só na economia, mas tentar planejar a sociedade, tentar planejar o país, tentar planejar o desenvolvimento, tentar planejar as cidades. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, muito principalmente o Estado intervindo no desenho urbano muito pesadamente. E isso começou a definhar, isso começou a criar erros, isso começou a acumular um veneno ali que foi estagnando, não só economicamente, reduzindo o potencial. Não que os Estados Unidos não tenha estagnado nisso, ele cresceu, mas ele poderia ter crescido muito mais. Foi roubando parte desse potencial e foi colocando mais essa decisão política e mais essa anticivilização, francamente, dentro de os Estados Unidos. Aí você tem uma grande liberdade sendo lentamente envenenada. E, eventualmente, você se arranja um problema com isso. Isso foi dar uma segurada só nos anos 50, 60 com a ascensão da public choice. E depois com o retorno de liberdade como uma ideia econômica principal com Milton Friedman, com Mises também, com o Instituto Mises, a galera, basicamente a sala do Rothbard, a sala de estar do Rothbard, basicamente, trazendo ideias de liberdade de novo, colocando uma oposição. Isso colocou uma oposição, isso freou o processo, deu uma desacelerada.
Isso, você tem o Reagan, por exemplo. Mas isso reverteu esse processo? Não. A expansão do Estado regulatório corporativista continua. E depois, vai nessas últimas 3 décadas, você tem o wokeismo e esquerda entrando. A coisa começou a desandar muito lá atrás. A coisa começou a plantar as sementes da desgraça muito lá atrás. E quando a esquerda vem em cima disso, perceba que ela pega já um terreno já meio feito ali. Nisso, de usar todas essas estruturas e falar, agora então nós vamos fazer o mal mesmo. E naturalmente o veneno deles é muito mais intenso, então por mais que ele exista por menos tempo, ele causa um dano muito grande. Agora, você falar que foi só a esquerda que explodiu tudo, tá errado. Mas o que aconteceu, resumindo tudo isso, né, consolidando isso tudo, é que esse processo todo desse corporativismo, de várias restrições, de várias regulações, de coisas como colocar um salário mínimo alto pra caramba, as pessoas não conseguem mais se integrar, um monte de coisa acontece assim, e junto com a esquerda dentro disso é que ele desligou o melting pot americano. O que era o melting pot? É essa caixa de mistura, essa caixa de derreter os metais e juntar em uma coisa só, que é os Estados Unidos, de trazer imigrantes de vários países diferentes, de vários lugares diferentes dos Estados Unidos, e modificando isso em uma coisa americana. Via essa integração econômica, via pessoas subirem economicamente, via essa mobilidade grande, via esse sonho esse American Dream de nós vamos subir. Isso foi sendo desligado. E isso vai dar também no vídeo que eu quero fazer sobre imigração, de como isso agora virou um problema, porque agora a galera que tá vindo não consegue, eles batem num teto e não conseguem furar. Eles ficam excluídos, eles não conseguem se integrar, eles não conseguem virar americanos e não conseguem também que a América venha e seja modificada nisso também no sentido bom, indo pra frente. Esse processo todo foi desligado. Esse processo todo que construiu os Estados Unidos foi desligado. Esse é o problema, isso vem de mais de século e tá se agravando cada vez mais de uma forma que a gente pode já querer dizer que é parabólica. Eu não cravo isso, mas começa a dar tentação. O que me leva ao ponto de por que o Trump não vai consertar isso. Ele vai conseguir impedir a queda? Eu não sei. Eu acho que não. Ele vai conseguir desacelerar? Vai. Certamente. Porque ele está muito mais perto desses ideais de liberdade que construíram nos Estados Unidos do que o Biden e os democratas. Não existe discussão sobre isso. Agora, ele vai reverter o processo? Não. Porque ele não acredita fundamentalmente nesse processo. É só você ver o que ele fala. Eu sei que esse vídeo é longo e teórico e sacal pra caramba, e eu sei que muita gente esperava outra coisa, mas é a discussão que precisa ser feita, sabe? Eu sinto que essa é a minha função de existir nesse planeta Terra. Se você for ver o que ele fala, ele tem essa visão de eu vou consertar o governo. Eu vou fazer funcionar. Que é muito, 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 muito similar, para não dizer idêntica, a visão dos magnatas lá 100 anos atrás, falando, não, pô, cara, eu sou o gênio aqui, o Rockefeller, Morgan, eu vou fazer esse negócio funcionar, bota na mão do pai que eu vou fazer esse governo funcionar aqui. É só a gente criar algumas agências reguladoras, colocar meus caras no governo, e a gente vai pilotar esse negócio bonitinho, direto pro ralo. Ele tem essa mesma ideia. Ele não tem essa ideia fundamental de a sociedade como uma conversa dos indivíduos, não. Ele não é um free trader, por exemplo. Ele não acredita em livre comércio. Ah, mas ele quer combater a China. Certo, ele identifica que a China é hoje a maior ameaça à sociedade civilizada no mundo. Sim. Disparado. Ok. Ele tá combatendo isso do jeito certo? Não. Ele precisava reativar esse melting pot. Como é que a gente pode continuar esse processo de trazer imigrantes e integrar eles à sociedade e trazer indústrias de volta, não sei o que. Ele não tá fazendo isso via liberdade econômica, ele não tá fazendo via reativar isso. Então ele tá até identificando os problemas corretos, o que é uma das coisas que faz ele ganhar a eleição, que fez ele ganhar lá atrás, que pode fazer ele ganhar agora, que faz ele ser uma liderança proeminente aí na direita americana e mundial, porque ele tá acertando os problemas. Mas a receita de como nós vamos resolver não tá alinhada. Ah, mas ele vai cortar impostos. Ele vai cortar impostos corporativos e tudo mais. Tá. Vamos aos números. Se eu fosse só fazer o vídeo curto, eu teria feito esse argumento só aqui. Vamos ao orçamento americano. Isso é um argumento que não é nem novo, quem já conhece o canal já sabe. Mas vamos pegar aqui o orçamento e tanto faz, vai 2022, por exemplo. Você tem um déficit de 1,4 trilhões de dólares, ok? O gráfico tá aqui na tela para você ver. Eu adoro esse gráfico, né? Que é as entradas e as saídas. Se você vê as saídas, nada é politicamente cortável.
Não existem as ideias hoje para cortar esses gastos ou reformar eles, e o Trump não fala de fazer isso, muito. Ele não tá muito discutindo isso. Não estava discutindo na eleição passada, também não está discutindo isso agora. Pode mudar? Pode. Eu acho que vai. Não. Politicamente, o que está ali não é cortável. Então você teria que resolver pelo lado da receita. Ele não vai subir imposto, na verdade ele vai cair. Ah, não, mas vai ter um crescimento econômico. Tá bom. Dos impostos que podem aumentar de faturamento com crescimento econômico, então você mantém a alíquota igual, até cai, mas porque os Estados Unidos cresceu você fatura mais, você tem 3 tri. O déficit é 1,4, então você teria que ter um crescimento econômico de uns 50% para fechar esse déficit. Ah, mas vai ser pelo lado de despesa. Ele não tá falando muito disso, e mesmo que ele queira falar politicamente, não é viável cortar aquelas outras coisas. Os republicanos não são a favor de cortar essas coisas. Como é que ele fecha esse déficit? Não fecha. E se você for ver o déficit para 2024 projetado é de 1,8 tri. Ele só vai aumentar. Esse processo é reversível dentro do discurso das discussões que ele tá puxando agora? Não. Como é que seria? Teria que ser no estilo Milley. Essa é a diferença fundamental. O Trump ele tá falando, vamos fazer alguns ajustezinhos, vamos tirar o Biden e tudo mais. O Milley chegou com o discurso de, nós temos uma ideia de como a sociedade vai funcionar aqui na Argentina. Que é Estado social-democrata, que é socialismo, que é intervencionismo, que é altos impostos e burocracias. E essa ideia de como nós vamos fazer esse país funcionar está errada fundamentalmente. E nós precisamos jogar esses fundamentos fora e trazer ideias novas para colocar aqui e remontar como é que esse troço inteiro para fazer isso funcionar. Isso é totalmente diferente da conversa do Trump. Isso é totalmente diferente. Isso é o que era a discussão da direita brasileira, e daí coisas aconteceram, não cabe nesse vídeo aqui. Mas note como isso que o Milley tá fazendo é qualitativamente diferente do que o Trump tá fazendo. Você precisaria dessa reforma completa de como os Estados Unidos funciona para balancear esse orçamento e para retornar essas ideias, para retornar as políticas, para retornar a abertura que ele tinha que fez ele ser o que ele é hoje. O Trump não tá promovendo essa discussão. E você pode até argumentar que na cabeça dele ele vai querer fazer isso. Tá, mas se você não tá discutindo isso com as pessoas não entendem o valor disso, e esse valor de liberdade delas não está essa demanda não tá no coração delas, se você fizer isso top-down, a galera vai ficar puta e tacar pra fora da janela. Que é o que aconteceu no Chile. Que é o que aconteceu com o Macri. O Macri não falou de fazer isso. Aí ele fez umas medidazinhas ali, o pessoal não tava pronto, não tava combinado, deu errado. Você não pode forçar as pessoas a ser livres. Você não pode forçar um país a ser livre. Se a galera não quer, se a galera não entende o valor. Se você der um monte de dinheiro... É aquele exemplo da Mega Sena. Se uma pessoa ferrada ganhar a Mega Sena, daqui 10 anos ela vai estar ferrada de novo. Não adianta, cara. Não tem nada que vai mudar isso. Se o coração dela não mudar, não adianta. E essa discussão não está sendo promovida nos Estados Unidos. Amplamente. Tem organizações que promovem. Sim, tem. Elas estão crescendo e aumentando a sua influência. Difícil. O Trump tá fazendo isso? Difícil. Então isso significa que a civilização ocidental está perdida, certo? Não. Não. A minha tese ao longo desse vídeo é que ele consegue desacelerar o declínio. Ele consegue impedir os democratas. Ele consegue, de alguma forma, dar uma enrola pra gente ter mais tempo de sobrevida nesse meio. Eu não acho que os Estados Unidos bateu velocidade de escape onde foi e já era e não tem o que fazer. E vai virar uma Venezuela. Não acho isso. Eu acho que a gente ainda tem décadas pra resolver isso. É o problema da tragédia anunciada que você tem que o tempo todo falar pra galera, olha, é tipo influencer de finanças que tem que falar pras pessoas, olha, você que tem 28 anos de idade, você deveria começar a economizar pra quando você tiver 65. E o cara vai falar, mas eu tenho 28, eu posso começar aos 35? Não é urgente. Eu não tenho uma emergência aqui. Eu tenho problema lá na frente que eu preciso começar a tomar medidas agora, mas o ser humano tem dificuldades com esse conceito. A gente consegue reverter isso? Sim. Pra quem acha que não, eu sempre vou responder com Javier Milei e depois ficar quieto. É possível. Agora, é um trabalho ao longo de décadas de promover essas ideias de liberdade e retornar ao que era, e aumentar, inclusive, o que era, porque isso foi perdido no meio do caminho. A gente vai ter tempo para isso. E se não for os Estados Unidos, outros países vão fazer. A história da humanidade, se você puxar ao longo, vai de Império Romano pra cá, você sempre tem algum lugar que acertou. Ou mesmo que ele ainda cometa erros, né, ele não teve nenhum libertário perfeitamente, você sempre tem algum lugar que tem muito mais liberdade do que os outros. Que tem muito mais atratividade para pessoas produtivas, criativas e tudo mais, que dá uma resguardada, que
faz alguma coisa para avançar. E esse lugar muda. Ele nunca é o mesmo constantemente. Esse lugar muda. Então pode ser que não seja os Estados Unidos. Tá bom. Eu não tô casado com essa noção, não precisa ser. Pode ser que seja outro lugar, pode ser que sejam outros países, pode ser que... Plot twist intergaláctico, pode ser que seja a Argentina. Sabe, sei lá. Então não vai ser o fim do mundo agora. Não vai ser o fim do mundo nos próximos 50 anos. Mas vai caber a quem defende liberdade, a quem promove isso, a quem cria essas coisas e a quem deixa esse legado pra frente. Vai caber, e eu me insiro nisso, mas tem vários outros que estão assistindo isso. Vai caber essas pessoas, ao longo desse tempo, plantar o que vai ser de fato um futuro e ajudar a reverter essa tendência que a gente tá vendo agora de declínio. Mas vai ser um puta de um trabalho. Espero que isso tenha sido uma discussão útil pra vocês. Eu quis fazer uma discussão profunda. Dá pra fazer outras coisas, teria dado mais views, teria dado mais likes. Mas esse é o vídeo que precisava existir. Por esse vídeo é isso.